Aproveitando que a gente está falando da Gênese, das crenças básicas dos testemunhos de Jeová, como assim, queira ou não, eles estão dentro, né, da seara cristã. Eu acho que tem uma pergunta importante para a gente falar, assim, que acho que até muita gente tem curiosidade, que é qual que é a visão dos testemunhos de Jeová sobre Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para a igreja das testemunhas de Jeová? E por que eu falo isso? Porque aqui no Brasil os evangélicos estão passando por uma, sei lá se é uma fase, mas existe uma moda que é velho-testamentária. Então volta muito para o Antigo Testamento, as leis do Deuteronômio, fala-se até menos do Evangelho, e por isso que eu acho importante essa pergunta. Ok, então para as testemunhas de Jeová, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Messias. Portanto, a única coisa que as diferencia, e que é importante, mas a única coisa que as diferencia da cristandade é que, enquanto a cristandade acredita que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, formam aquilo que se chama de Deus, para as testemunhas de Jeová, Deus é uma pessoa. Somente o Pai. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, ele surge ou é criado pelo Pai a certo momento da história, ok? Portanto, ele não é co-eterno, não é co-omnisciente, portanto, e não é co-potente igual ao Pai. Portanto, ele é inferior ao Pai, não é? E tem uma posição de submissão total ao Pai. Portanto, para as testemunhas de Jeová, Deus é Jeová, não é? Javé e Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, depois Jesus. O Espírito Santo é apenas o poder de Deus, que emana de Deus, para realizar os seus propósitos. E, portanto, as testemunhas de Jeová claramente distinguem-se, não é, dos outros grupos religiosos cristãos que afirmam que Jesus é uma pessoa da Trindade. Elas entendem que Jesus é divino, porque tem, digamos assim, é da mesma essência do Pai, ou seja, ele nasceu diretamente do próprio Deus, nasceu aqui criado por Deus, diretamente, e que depois, através de Jesus, todas as coisas foram criadas. Todas, todas. Os anjos, o universo, portanto, tudo o que é o mundo espiritual e tudo o que é o mundo material foi criado por Jeová através de Jesus. Jesus é chamado mestre de obras, digamos assim. Portanto, foi o meio pelo qual Deus criou todas as coisas. Portanto, as testemunhas de Jeová aqui claramente se distinguem das outras religiões cristãs. Aproveitando o gancho do surgimento de Jesus nesse conceito, né, dentro da chamada doutrina espírita, né, aqui no Brasil existe um espiritismo que eles chamam de kardecismo, mas ele é muito peculiar, ele é bem diferente daquilo que surgiu na França mesmo. Né. E aí tem um pensador, que é o Rustem, que ele até tem uma obra, que são os Evangelhos, né, que ele comenta, que ele estabelece que Jesus ele não é filho de José, né? Que na verdade é Maria engravida da potência divina e ele é feito única e exclusivamente dessa potência. Então o corpo dele não era um corpo físico, mas ele era um corpo espiritual, por assim dizer, e ele tinha uma outra ascendência. Como é que funciona, com você comentando a respeito desse ponto, né, da figura de Jesus dentro da testemunha de Jeová, me veio isso na cabeça e eu queria entender como é que funciona, de fato, essa ideia para a testemunha de Jeová. Porque se ele aparece em um determinado momento nas Escrituras, mas ao mesmo tempo é ele que cria tudo que aconteceu de maneira anterior, como é que ele é? Ele é uma potência que já cria e depois ele se manifesta no mundo? Né? Explica para a gente como é que funciona, por favor. Ok, então as testemunhas de Jeová entendem que Jesus, antes de vir à Terra, lá está, ele era divino, portanto, tinha a mesma essência do Pai, e nasceu a partir do Pai, foi criado a partir do Pai. Portanto, ele tinha uma posição, digamos assim, de braço direito do próprio Deus, não é? E depois, quando surge, digamos assim, a ideia ou a necessidade de Jesus vir à Terra como Messias, como Salvador, para morrer pelos nossos pecados, então Deus transfere a vida do seu filho, a pessoa, não é? A pessoa do seu filho, para o ventre de Maria,
onde é fecundado, obviamente, um óvulo, e ele nasce como ser humano, totalmente humano. Enquanto na Trindade, no ensino da Trindade, os cristãos acreditam que Jesus era totalmente homem e totalmente Deus, não havia aqui uma separação. As testemunhas de Jeová entendem que Jesus era somente um ser humano, mas era a mesma pessoa, em termos de intelecto, obviamente, que estava no céu. Portanto, Jesus Cristo nasce através deste milagre, digamos assim, em que os evangelhos retratam, não é? E que dizem que por meio de Maria nasceria o Salvador e que o Espírito Santo será sobre ti, não é? E terás um filho e terás de dar o nome de Jesus. Portanto, elas entendem que aqui o poder de Deus transfere a vida de Jesus, coloca-a no ventre de Maria, não é? No fundo, como uma inseminação artificial, como é hoje praticada pela ciência. Portanto, o que nasce de Maria é totalmente um homem, um ser humano, com as suas fragilidades, portanto, com as suas valências, mas era um ser humano. E é no momento do batismo de Jesus, ou a partir do momento do batismo de Jesus, em que ele recebe o Espírito Santo, não é? em forma de pomba, que se manifesta em forma de pomba, que Jesus, digamos assim, a partir desse momento é que ele começa, digamos assim, a desenvolver ou a ter o poder para realizar todos os milagres que começam a partir logo da sua pregação. Portanto, porque até então, o que se entende, ou o que as testemunhas de Jeová entendem, é que Jesus era uma criança normal, como todas as outras, não havia, como por exemplo, o Evangelho Apócrifo de Tomé diz que Jesus já fazia milagres em criança, não é? Nada disso, portanto, Jesus era uma criança absolutamente normal, mas com um intelecto acima da média, tanto é que nos Evangelhos, um dos Evangelhos mostra Jesus a interrogar os sacerdotes e os líderes religiosos lá no templo em Jerusalém, e eles ficam muito admirados com a sabedoria daquela criança, onde é que ela aprendeu aquelas coisas, mas nada para além disso. Portanto, Jesus era totalmente um ser humano para as testemunhas de Jeová.